Tudo começa no nível subatômico ou quântico. Se você pegar dois átomos, cada um com seu núcleo, e os juntar para formar uma molécula, a sobreposição dos dois círculos onde eles se unem é onde compartilham luz e informação. O que mantém os dois átomos juntos como molécula é um campo de energia invisível. Uma vez que esses átomos se juntem para formar uma molécula e trocar informação, terão características e propriedades físicas, como densidade, ponto de ebulição e peso atômico, diferentes de quando estavam lado a lado, separados. É importante notar que o que dá propriedades específicas à molécula e a sustenta em forma e estrutura é o campo invisível de energia que cerca a matéria. Moléculas não poderiam se ligar sem compartilhar informação e energia. Se você acrescenta outro átomo, forma uma molécula diferente que também tem características, propriedades físicas e estrutura atômica diferentes. Se continua adicionando mais e mais átomos, forma uma substância química, e há um campo invisível de energia em torno dessa substância que a sustenta na forma física e lhe dá vida. Essas forças atômicas são reais e mensuráveis. Se você juntar substâncias químicas suficientes, acabará formando uma célula, e a célula também tem um campo de energia invisível à sua volta que lhe dá vida. A célula, na verdade, se alimenta de diferentes frequências de luz. Não são moléculas e cargas positivas ou negativas que instruem a célula a fazer o que faz. De acordo com o novo campo da biologia chamado de biologia quântica, são os biofótons que discutimos anteriormente e seus padrões de luz e frequência que a célula emite e recebe que dão as instruções. Quanto mais saudável a célula, mais coerentes os biofótons que emite. Se você lembra o que aprendeu até agora, coerência é uma expressão organizada de frequência. A troca de informação, via frequências eletromagnéticas de luz, entre a célula e o campo de energia que a cerca, acontece mais depressa que a velocidade da luz, o que significa que acontece no nível quântico. Continuando, se você junta um grupo de células, forma um tecido, e esse tecido tem um campo invisível de frequência coerente e energia unificadoras, que fazem todas aquelas células individuais trabalharem juntas em harmonia, funcionando como uma comunidade. Se você pega esse tecido e o desenvolve em uma função mais especializada, forma um órgão. E um órgão também tem um campo invisível de energia eletromagnética. Esse órgão, literalmente, recebe informação desse campo de energia invisível. De fato, a memória do órgão existe no campo. O modo como isso pode afetar pacientes de transplante é fascinante. Provavelmente a história mais famosa é a de Claire Sylvia, que escreveu um livro chamado A Voz do Coração, sobre suas experiências depois de ser submetida a um transplante de coração e pulmão em 1988. Na época, tudo o que ela sabia era que os órgãos provinham de um doador de 18 anos, morto em um acidente de motocicleta. Depois do transplante, a bailarina profissional e coreógrafa de 47 anos desenvolveu um enorme desejo por nuggets de frango, batatas fritas, cerveja, pimentões verdes e chocolates Snickers, alimentos dos quais nunca havia gostado. Sua personalidade também mudou. Ela se tornou mais assertiva, mais confiante. A filha adolescente até brincava sobre ela ter desenvolvido o andar masculino. Quando Silvia, enfim, conseguiu rastrear a família do doador, descobriu que os alimentos que desejava desde o transplante eram os favoritos do jovem. A informação vital estava armazenada no campo de luz do órgão. A história mais dramática para ilustrar o fenômeno envolve uma menina de 8 anos, que depois de receber o coração de uma menina de 10, começou a ter vívidos pesadelos sobre ser assassinada. A doadora de fato havia sido assassinada e o criminoso não fora capturado. A mãe da paciente a levou a um psiquiatra que ficou convencido de que a menina sonhava com eventos que haviam ocorrido. Procuraram a polícia, que abriu uma investigação usando o relato detalhado da menina sobre o assassinato, inclusive informações sobre a hora e o local do crime, a arma, as características físicas do criminoso e as roupas que ele vestia. O assassino foi identificado, preso e condenado. Nesses casos, a informação no campo de energia do órgão transplantado alterou a expressão do campo de energia do indivíduo depois do transplante. A luz e a informação diferentes desse campo
se misturaram às do campo do paciente. O receptor pode captar a informação como memória no campo e esta influencia sua mente e seu corpo. A energia contendo informação específica influencia a matéria. Quando você agrupa órgãos, forma um sistema como o músculo esquelético, cardiovascular, digestivo, reprodutor, endócrino, linfático, nervoso e imunológico, para mencionar alguns. Esses sistemas funcionam extraindo informação do campo invisível de energia e consciência que o cerca. Quando você junta todos esses sistemas, forma um corpo, que também tem um campo invisível de energia eletromagnética ao redor. E esse campo eletromagnético de luz é quem realmente somos. Agora, de volta aos hormônios do estresse. Como já mencionei, quando você está em modo de sobrevivência e extrai muita energia do campo invisível para transformá-la em substâncias químicas em seu corpo físico, seja por excesso de sexo, comida, estresse ou todos ao mesmo tempo, o campo energético em torno de seu corpo diminui. Isso significa que não há energia ou luz suficiente cercando seu corpo para dar à matéria as instruções apropriadas para homeostase, crescimento e reparo. Quando isso acontece, os centros individuais não mais recebem, processam ou expressam energia e não mais produzem uma mente neurológica saudável para enviar os sinais necessários às partes do corpo onde tem inervações. Como energia com intenção consciente, ativando ou circulando pelo tecido neurológico cria mente, os centros de energia diminuem a expressão das mentes para regular células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo, porque não há energia circulando por eles. O corpo começa a funcionar mais como uma porção de matéria, sem adequada energia coerente de luz e informação. Além disso, quando está incoerente e compartimentalizado por causa dos hormônios do estresse, o cérebro envia uma mensagem muito incoerente, como estática em um rádio, pelo sistema nervoso central para cada um dos plexos de neurônios relacionados à comunicação com o corpo. Isso afeta a expressão hormonal e a condutividade nervosa de diferentes órgãos, tecidos e células, e essa incoerência começa a criar doença ou desequilíbrio. O resultado é que quando os cérebros individuais se tornam incoerentes, cada área correspondente do corpo se torna incoerente. E quando eles não funcionam bem, nós não funcionamos bem.